Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula de hoje a gente não vai tratar de nenhum conteúdo específico, mas sim falar um pouco de um dos saberes exigidos na avaliação diagnóstica a qual vocês foram submetidos, mais precisamente sobre o saber 7, compreender e medir grandezas geométricas de figuras planas. Bem, esse saber, compreender e medir grandezas geométricas de figuras planas, se relaciona basicamente com a geometria plana, como já dá para a gente ter uma ideia, né? Então, a geometria plana, como a gente também já sabe um pouco, eu acredito que seja do conhecimento de vocês, estuda basicamente as figuras planas, né? Mas o que são? Quais são essas figuras planas, né? Como saber? Existem tantas formas geométricas por aí, como saber qual figura é plana e qual não é? Bom, as figuras planas, elas basicamente possuem duas dimensões, que são elas largura e altura. As figuras planas, elas não possuem nenhuma profundidade, tá? Por isso, em figuras planas, não é possível a gente calcular volume. Isso só é possível em formas espaciais, quando a gente está trabalhando com geometria espacial. Na geometria plana, as figuras planas, né, só possuem largura e altura, somente essas duas dimensões, e a gente trabalha basicamente com elas. São exemplos de figuras planas o triângulo, que pode ser tanto equilátero como isósceles, o retângulo, o quadrado, o trapézio, a circunferência, que a gente pode pensar que a circunferência não é, mas sim, ela é uma figura plana, ela não possui altura, mas ela possui o raio, tá? Que é a metade do diâmetro, e através do raio a gente consegue calcular o comprimento de uma circunferência. Temos também o paralelogramo e o losango. Quando a gente está trabalhando em geometria plana, pessoal, com essas formas, costuma-se trabalhar basicamente noções de área e também de perímetro, devido a essas duas dimensões que a gente possui. Então, a gente vai ver um pouco agora sobre esses dois pontos, tá? Primeiramente área e depois perímetro. Geralmente, pessoal, o cálculo da área também costuma ser bem simples. Isso depende da figura geométrica, da figura plana, né, que a gente está trabalhando. Mas, de início, a definição de área consiste em uma medida de uma superfície, né? Uma medida da superfície de uma figura, mais precisamente. Ou seja, é o seu preenchimento, é o todo de uma figura. Por exemplo, digamos que a gente tenha uma folha de papel, né? Como essa representada aí, uma folha em branco com dimensões m por n. E imagine que a gente recorte essa folha em cubinhos, tá? Cada cubinho desse representa uma unidade de área, ou seja, é um pedacinho de toda a superfície da folha que a gente for recortando. Se a gente pegar todos esses pedacinhos que a gente recortou e juntá-los, a gente vai ter a superfície da folha, toda a superfície da folha completa. Então, a área é isso. É o todo de uma forma, é o todo de uma figura, o preenchimento dela, tá? Então, a gente tem aqui um resumão, né, das formas geométricas e das suas áreas. Cada uma possui uma específica: quadrado, trapézio, retângulo, o triângulo. E é importante destacar que existe uma fórmula para o cálculo de área do triângulo equilátero e outra forma diferente para o triângulo qualquer, tá? O triângulo equilátero é aquele que possui os lados iguais e o outro é aquele que não possui, tá? Temos também uma para o paralelogramo, para o losango e também para o círculo, tá? E outro ponto também que eu quis destacar aqui são as unidades usadas para expressar uma área, tá? Existem várias, mas as mais comuns de aparecerem em exercícios e tal são o metro quadrado, o centímetro quadrado e o quilômetro quadrado, tá? Importante ressaltar, a área sempre é expressa ao quadrado, sempre, tá? A gente pode confundir às vezes com a questão do volume lá da geometria espacial, que o volume ele é sempre expresso ao cubo, tá? E existem pessoas que acabam confundindo, mas não. Aqui na geometria plana, com figuras planas, a gente trabalha com área e as áreas são sempre expressas ao quadrado. Podem aparecer outras unidades, como decímetro ao quadrado, por exemplo, mas geralmente, na maioria dos exercícios que vocês se depararem, vocês vão se depararem com
essas 3 unidades aí para representar uma área, tá? Eu sei que vocês já têm um conhecimento sobre esse assunto, mas não custa nada a gente sempre estar revisando para ir fixando um pouco mais as ideias, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre o perímetro. Bem, pessoal, o perímetro é ainda mais simples do que a área, tá? Basicamente, o perímetro corresponde ao valor do contorno de uma área, ou seja, é a soma dos lados. Então, calcular o perímetro de uma figura nada mais é do que a gente somar todos os lados daquela figura. Imagine que a gente tem esse quadrado aqui, e o quadrado tem todos os lados iguais, então cada lado dele vale x. Então, o perímetro dele, obviamente, será igual a 4x, tá? Nada mais do que isso. Nos quadriláteros, em geral, né, assim, de uma forma geral, a gente pode representar o perímetro de um quadrilátero através dessa formulazinha, ó, 2 vezes a base mais a altura. Então, como eu falei, né, temos 2 vezes a base mais a altura. Isso vai nos levar sempre, ó, a ter uma soma. 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Então, é só para a gente entender como ocorre, né, esse raciocínio sobre o perímetro. Então, se a gente quisesse ter usado essa formulazinha aí para fazer o perímetro do quadrado, era só a gente colocar 2 vezes a base, que é x, mais a altura, que também é x. Então, é só a gente multiplicar. Teríamos 2x mais 2x, o que nos levaria aos mesmos 4x que a gente já havia achado anteriormente. Então, é só mesmo para a questão de conceituação. E com relação à circunferência, a gente também pode calcular o perímetro dela. As pessoas podem pensar, como vou calcular o perímetro de uma circunferência se o perímetro é a soma de todos os lados e uma circunferência não tem vários lados, né? Então, basta a gente utilizar essa fórmula. C, né, que corresponde ao comprimento da circunferência, que é igual a 2 vezes π vezes o raio, que o raio é o comprimento, o raio é a metade do diâmetro, tá? Então, com esses dados é possível a gente ter o perímetro de uma circunferência, o comprimento dela, tá, pessoal? Então, basicamente, com relação ao perímetro, é isso. Essas questões que envolvem área e perímetro são algumas das mais importantes na matemática, e não só em matemática, mas também em diversas situações do dia a dia das pessoas, tá? Imagine a seguinte situação, que alguém precisa construir uma casa, um edifício, algo do tipo. Para poder ocorrer essa construção, a pessoa tem que levar em consideração diversos fatores ali relacionados ao espaço onde vai ocorrer aquela construção. O contorno daquele espaço, né? Qual é o espaço que aquele território ocupa, que a casa vai ocupar. Então, o perímetro e a área são essenciais para a pessoa ter essas noções, tá? Noções de o contorno de uma região, por exemplo, vai ser dado pelo perímetro, né? Eu quero saber qual é o contorno daquela região que eu quero construir a minha casa, então vai ser dado através de um perímetro. E eu quero saber qual é o espaço ocupado pelaquela região ali, então aquilo ali vai ser dado pela área, tá? Então, é basicamente isso, a gente vê muito, e a gente pensa que a gente não vai se deparar com uma situação assim nunca, mas em situações do dia a dia a gente utiliza muito essas questões, essas noções de geometria, principalmente de área e também de perímetro. Então, pessoal, por hoje é só. Eu sei que vocês já conhecem um pouco, né, dessas noções de geometria plana, das figuras planas, mas essa videoaula era só para dar uma explicação sobre o que o Saber 7 exige de vocês na avaliação diagnóstica. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor o objetivo desse saber e até a próxima videoaula.